Pronto, já estamos retornando. Estou aguardando a professora Ivone entrar. Só para a gente fechar essa fala. Pronto, professora Ivone, voltamos. Voltamos. Sim? Posso retomar? Acho que você podia retomar a questão que o Jordão trouxe. Tá. A última questão do Jordão. Uma das questões muito importantes que ele trouxe é dessa questão de que os adolescentes, assim, as crianças, assim, os adolescentes assim, com 14, 15 anos são a mão de obra mais explorada, né, em relação ao trabalho. E um dado muito importante que a gente pode trazer também, e voltando agora para essa pandemia, com essa fala do Jordão, em relação àquela questão do jovem aprendiz. As políticas para o jovem aprendiz já estavam tendo algumas dificuldades com as empresas, porque as empresas elas têm uma cota que elas precisam contratar o jovem aprendiz, que é uma forma de tirar esse jovem do trabalho, né? Antes da idade certa. E aí, o que acontece? Com essa pandemia, o que a gente está visualizando? Muitas empresas estão demitindo né, muitas as pessoas. Então, se elas estão demitindo, elas vão contratar esses jovens? Então, a gente percebe que essa questão do trabalho de 14, 15 anos, ele vai aumentar mais ainda de forma irregular. Porque de forma regular, como deveria ser, adequando ao tempo e ao salário certinho, a gente percebe que com essa pandemia vai ser muito prejudicado, né? E os números estatísticos, eles mostram muito crianças acima de 14, assim, 12, assim, acima de 12 anos, é que a gente tem dados estatísticos fortes. A gente não consegue ter dados muito sólidos em relação à criança pequena, né? E será que a criança pequena, de 5, de 6, de 7, 8, 9 anos, ela não está inserida em contexto de trabalho, né? E como averiguar isso, né? Então, as bases de dados governamentais, elas nos ajudam muito, mas ainda a gente precisa evoluir muito em relação a essa temática, por conta dessa... como que é difícil alcançar esses dados, principalmente com menores de 12 anos, né? Então, uma das coisas que a gente pode perceber dessa interseccionalidade que eu pude verificar lá na sociologia com o professor Jordão, da questão da raça, do gênero, né? Da classe, da questão intergeracional. O que é mais predominante? É como a professora Ivone vem trazendo há muito tempo, um diálogo há muito tempo, é a questão da pobreza infantil, sim. Né? A questão de classe, ela é algo assim, é um grande condicionante para poder trazer essas crianças inseridas no trabalho, né? A gente não pode deixar de falar isso, que a questão de classe, a questão econômica, a pobreza infantil, ela é um dos grandes condicionantes para que o trabalho infantil continue no nosso país, né? Tendo em vista que o nosso país tem vários problemas estruturais, né? E a gente tem várias diferenças regionais, que contribui para essa pobreza, né, das famílias, a pobreza infantil, né? Então, a gente pode compreender claramente essa questão, né? Mas também tem que levar em consideração... Jordão deu oi aí, viu? Eu vi, Jordão deu oi. Que bom. Aí, de como que a gente sabe que o eixo econômico, que é a questão de classe, é o eixo que mais... traz forte essa questão do trabalho infantil, para a perpetuação desse trabalho infantil, mas a gente traz também nessa live, como um ponto importante, como essa questão cultural ainda é muito forte. Como o trabalho infantil, ele não, como a professora Ivone falou, não é entendido como trabalho, é entendido como ajuda, é uma forma valorativa, né? Como isso vem perpetuando ao longo dos anos, né? Ao longo do ciclo geracional, isso é muito forte, né? E como isso é naturalizado. Sim, professora. Eu queria sim, né? Porque nós vimos claramente a que toca a postura do governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro disse que trabalho era bom, né? Que era uma coisa boa, né? Ele fez todo um discurso mostrando a importância do trabalho, de se aprender a trabalhar desde pequeno, né? Até que ele trabalhou, né? Desde pequeno. Mas, assim, eu queria chamar a atenção também, porque se trata, na verdade, quando a gente fala de pobreza infantil,
as pessoas acabam culpabilizando as famílias pobres que põem seus filhos para o trabalho. Porque assim, os pobres saem para trabalhar e as pessoas ainda acham que são os pais, que é a pobreza que é culpada da pobreza, né? Que é, na verdade, uma culpabilização dos oprimidos mesmo, né? Como se eles fossem culpados pela sua própria opressão. É igual agora falar, todo mundo quer estar na rua, pegando ônibus lotado para ir para o trabalho, né? Não, olha, não estão fazendo festa. Pegando na pandemia, está muito claro essa contradição histórica, né? De culpabilizar o próprio trabalhador pelas mortes da Covid, né? E feminina, é uma doença, né? Então, é importante a gente prestar atenção nesse tipo de discurso, nesse tipo de análise equivocada, né, que não compreende a questão da pobreza dentro da ideia de estrutura de classes e de interesses que se transformam, do ponto de vista do discurso ideológico e do sentimento, que a ideologia começa a se transformar em sentimento, né? Uhum. E compreender isso dentro de uma ideologia de felicidade liberal, que é o que a minha pesquisa do Marcos da Thelma, nós estamos iniciando uma pesquisa que vai tratar um pouco disso na infância. Então, as pessoas, elas acabam, na verdade, né, essa ideia de felicidade do trabalho, o trabalho traz felicidade, ele traz a ordem, traz o dinheiro, traz o consumo, traz a felicidade, atravessando os sonhos, os desejos, a memória inclusive do próprio corpo do trabalhador. Ele submete seu corpo. Você falou, a criança submete seu corpo a uma máquina que não lhe cabe, né? Uhum. Que é maior do que ela, né? Ela se submete a estar muitas horas, assim como nós que somos trabalhadores da educação, hein? Estou falando só do trabalhador da fábrica, não. Nós nos submetemos a um trabalho exaustivo, né, que nos exaure as forças, né? E a criança faz isso também muitas vezes, por acreditar, inclusive, que assim, ganhando um pouquinho mais de dinheiro, ela vai ajudar a família e a família vai poder sair da pobreza. Quando tem pesquisas, mesmo em Goiânia, que mostram que o trabalho infantil não traz riqueza para dentro da casa, não muda o status social da família, né? Então, passa a ser assim uma ideia de um trabalho, né, que tem aquela abnegação, né, e se interioriza que eu vou abnegar do que é importante para mim. Então, eu não bebo água, eu não janto, eu não como, porque também não tem, se eu for muito pobre, mas, ao mesmo tempo, isso futuramente, quando eu for um cidadão, eu vou ser um cidadão de amanhã. E na cidadania projetada, tudo vai ser diferente, porque eu vou fazer o que eu quero, porque eu vou ter meios para fazer, que é o ideário liberal, que não serve à classe trabalhadora, e não serve à criança trabalhadora, e não a tira do lugar que está, né? Então, isso, na minha opinião, é um dos fatores condicionantes da manutenção do trabalho infantil, né? E assim, a gente disfarça culpabilizando as famílias pobres. E quando a gente está falando que a maioria é pobre. E a gente tem que tomar cuidado para entender o dinamismo e para lutar contra a pobreza estrutural e não só para tomar a família como opressora da criança. Isso. Eu não estou querendo livrar os adultos que o fazem de maneira consciente. Mas quando você pergunta para as famílias, elas se colocam como pessoas sem opção, não é? Elas precisam contar com a criança para ir trabalhar, ficar com o irmão. Contar com a criança para que ela vá no chão, porque senão ninguém vai varrer. E a criança vai se afastar da escola. E eu queria voltar, então, a fala agora, essa ideia da educação, né, da escola, né? A escola seria um campo em que não acontece trabalho? E tem escola, inclusive, que põe menino para varrer o chão, né? Eu já vi isso. Eu já levei muitos alunos para muitas escolas, e aí lá na escola, quando o pessoal estava fazendo muita bagunça, principalmente os meninos de
11, 12 anos, as escolas pegavam, fazer sabe o quê? Pegavam a vassoura, pegavam uma coisa e mandavam os meninos capinarem a escola e limpar chão. Sabe? Em vez de mandar bilhete para os pais, dava trabalho para os meninos, como se isso fosse educativo. Né? Quer dizer, explorava a mão de obra das crianças e adolescentes. E achava que isso era bom. Né? Então, assim como fazem com o trabalho das professoras, né? Pede para elas pedirem, ser pedinte, né? Mendigar na vizinhança para pedir para a festa, quando na verdade elas estão, e elas acham que constrói com aquele dinheirinho que elas juntam ali do bazar, e que elas pediram roupa, junta para construir um muro da escola, que quem deveria fazer é o Estado. Né? Então, assim, há uma mudança de papel, né? E eu queria ver, então, com você, para a gente ir encaminhando, e com as outras falas também do Jordão, a questão da educação e da escola. Tá. Então, eu vou organizar para a gente poder encerrar, lembrando que a professora Ivone está de cirurgia também, não posso abusar, né? Então, vamos retomando algumas falas da senhora, para a gente chegar nessa parte da escola também. Uma das coisas que a gente não pode deixar de trazer aqui, porque, hora nenhuma, a gente culpabiliza somente a família pelo trabalho infantil. Né? Lembrando que o trabalho infantil, na maioria das vezes, é por questão econômica, então abre-se a necessidade de sobrevivência, né? Dessa participação de toda a família dentro das funções desenvolvidas ali no trabalho infantil. Então, essa família, em partes, ela, na maioria das vezes, ela não tem culpa, como tem que ser, para que eles não passem fome, né? A gente percebe o quê? Que é algo muito além de chegar na família e falar, olha, seu filho não pode trabalhar. Olha, tem uma lei ali que seu filho não pode trabalhar. Não é bem assim. O que as políticas públicas estão oferecendo? O que a questão governamental está oferecendo no combate ao trabalho infantil? Né? Como que essa família está sendo ajudada de forma efetiva para que essa criança não vá para o trabalho infantil? E isso é muito importante, né? E a educação é uma das formas de a gente romper com isso daí. Né, uma maior valorização para a educação, né, uma inserção mais efetiva e respeitosa das crianças nas escolas, né, trazendo não só porque a gente trabalha hoje em dia nas escolas com números, eu percebo, enquanto professora, enquanto coordenadora, enquanto apoio também, então eu já tive em vários lugares, atualmente eu não falei no começo, eu sou apoio da regional, da Secretaria Municipal de Educação, então assim, daqui de Goiânia, né, e o que a gente pode verificar? Que o governo ele quer números, ele não quer qualidade, ele não traz alternativas para que rompam com algumas questões importantes sociais, né? Ele quer números de crianças alfabetizadas, independente se ela está realmente ou não com qualidade na educação, né? A gente não vê programas que possam ajudar essa criança a ter atividades extras curriculares na escola, né? Outros tipos de formações. A gente não percebe esse apoio. Acho que falta muito isso. Então, é muito complicado a gente julgar parcialmente a família. E, olha, você sabe que é lei, você sabe que não pode. E aí, quem vai resolver a questão econômica dela? Né? Como que isso vai se dar? Essa criança, ela está sem fazer nada em casa, porque o pai está trabalhando, cuidando dos irmãos, mas não poderia ter alguma atividade, por exemplo, na escola, que ela poderia estar incluída nesse momento. Então, pensar nesses dois âmbitos, né? De romper essa questão cultural, né, dessa trajetória geracional entendida, naturalizada, e também trazer essa questão governamental. O que poder fazer para poder ter ações efetivas para erradicar o trabalho infantil, né? É mais ou menos nesse sentido. E eu encaminho mais ou menos agora, já mais para o final essa live, trazendo um pouco da criança dentro do trabalho infantil, porque hoje é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil. Você quer falar alguma coisa antes? Só voltar à questão que o Jordão coloca, né? O Jordão traz o enfrentamento então, do trabalho infantil em termos de políticas públicas deve se voltar para assistência social ou para uma política pública de educação, né? Nós temos falado muito do trabalho das ações intersetoriais, né? Que um trabalho de uma política pública de educação não pode estar isolado de um trabalho de assistência, né, inclusive de saúde, e agora na pandemia ficou mais claro daquilo que a gente vinha falando, que a saúde é importante, né, saúde de todos, e o direito de todos à saúde plena, né, não é uma saúde qualquer, né,
Direito à habitação, nós estamos vendo muito isso, né? A todo tipo de direito, direito ao lazer, aos espaços de lazer, aos espaços geográficos, enquanto a gente mora num lugar tão imenso, eu mesmo moro num lugar, de uma terra ampla, né? Minha casa aqui tem, meu terreno tem 3.000 metros, tem gente que em 3.000 metros está vivendo amontoado um monte de barracão, né? Então, a gente luta, é uma luta, mas tinha que ser uma luta, é uma luta desigual. Então, nós não estamos podendo falar em igualdade só, temos que falar das diferenças, né? E eu acho que, então, não é só da educação, porque a educação é uma das dimensões dos direitos sociais. Direitos sociais são maiores no seu todo do que o direito à educação. E quando a gente fala em educação, é um direito pleno à educação. Porque também você está falando de uma educação escolar, muitas vezes a gente faz a defesa de uma educação infantil, por exemplo, que oprime crianças, né? Ela não é uma educação emancipatória, não é isso? Por isso que, inclusive, tem alguns professores que chegam a fazer analogia do brincar com o trabalho, pegando a visão lá do Froebel, né? Lá de uma visão europeia, que dizia que o brincar é o trabalho da criança. E brincar não é trabalhar. Brincar não pode ser trabalho. Né? Então, o Vallon discute isso, o Vygotsky, tantos outros autores europeus, mas também no Brasil a gente discute isso. Então, essa analogia, ela é uma analogia que falseia a realidade, né? E tira da criança o direito de ficar e põe como trabalho, quer dizer, vira obrigação, brincar é obrigação. Né? Eu já vi um grupo de crianças fazer greve contra a brincadeira que o professor impunha. E aí eles cruzaram os braços, o professor veio em mim, porque uma das crianças era minha filha, e ele diz, olha, sua filha está fazendo, balbúrdia, né? É a palavra da moda, está fazendo movimento na sala da pré-escola. Eu disse, olha, você tem que lidar com elas. E quando o trabalho, quando o brincar é trabalho, que bom que elas cruzem os braços. Né? Mas eu estou falando, então, de uma educação integral, né? Integrada e emancipadora. A gente não pode defender assim, então a escola é importante para a quebra do trabalho, porque muitas vezes na escola se prepara o passivo, né, a criança passiva, obediente, né, que vai sentar de um determinado movimento, de meninas que são educadas para bordados, ser singelas como a flor, e também se educa para que a gente admita a naturalidade da opressão, por exemplo, contra as crianças negras, que é nosso assunto da live de amanhã, né? Amanhã nós temos outra live falando duas pesquisadoras negras que tratam da pesquisa sobre crianças negras, né? Que vão estar conosco para falar um pouco do lugar delas, porque como branca, por exemplo, eu apoio, mas eu não sou negra, eu não sinto no corpo e na pele o que é que uma professora ou uma criança negra sente, porque a desigualdade no tratamento. Né? Então, eu acho assim, Jordão, é uma boa, como fala, uma boa reflexão que vem daí, né, desse enfrentamento do trabalho. Eu acho que não sai nem só da assistência, né? Porque daí vai ser também do campo da economia, né? Então, a assistência social, ela não representa toda a mudança econômica, né? Uma mudança estrutural, e nós vamos ter que lidar com isso. E nem sempre a política pública de educação serve à mudança estrutural. É isso que eu queria assim, me manifestar, porque essa é uma posição muito importante para nós da infância. Falar simplesmente que é melhor estar na escola do que estar em casa, temos que relativizar e entender melhor o que significa essa relação, né? Bom, é isso que eu tinha para falar, viu, Débora? Eu acho que a pergunta é muito provocativa, né? A Natália também está falando, a Camila. A Natália está falando aí da família como instituição, né, que também é produzida nas relações de exploração, de alienação, né, em função da lógica do capital. Quer dizer, então, para que escola? Você, como apoio, como sua prática de escola, que educação da infância é essa que a gente observa?
que é tão diferente assim do que acontece nas casas da pobreza, quando a pobreza, alguém, se não me engano, falou sobre a questão da humilhação dos pobres, né? E é uma coisa diferente de culpa e vergonha, né? A gente tem que ver com dois sentimentos cristãos, né? Em geral, a humilhação ela é vivenciada por crianças muito pobres, né? Em situações de opressão, e a vergonha, que é a ideia de assim, eu sou autônoma, eu fiz isso, ai que vergonha, mas que joga para a questão como se fosse uma ética, uma moral, que geralmente é trabalhado muito com meninos de classe média, média alta e alta, né? Então, assim, Isso. a gente precisa entender isso, né? Então, olha lá, a Camila está sugerindo um livro ali, nós vamos, Alegrias da Maternidade, né? A Camila que teve um bebê faz pouco tempo, né? Camilinha Pequeira. Passa a palavra, Débora. Acho que eu falei bastante. Não, tá ótimo. Né, em relação mesmo a essa pergunta que o professor, esse questionamento que o professor Jordão jogou, né, que é extremamente relevante, né, que, como a professora Ivone falou, a gente não pode desvincular esse papel da assistência social e também o papel das políticas públicas para a educação. Eu acho que elas se complementam. Eu acho que precisa haver um casamento aí entre isso, porque uma resolve uma questão estrutural e a outra resolve uma questão ideológica também, né? Então, que educação é essa que a gente está ofertando para as crianças? A gente está trazendo uma educação de forma a contribuir para romper com essa lógica alienante, né? Para romper com essa lógica de exclusão. É essa a educação que a gente está ofertando? É essa a educação que está sendo que tem sido modelada nesse momento, né? Que tipo de educação nós temos? Somente para conter números, para trazer dados estatísticos ou de romper com a lógica alienante, né? De romper com essa lógica de exclusão, né? E a gente traz essa questão muito forte de que a criança, para ela ser criança, ela precisa de quê? Ela precisa de tempo livre. Ela precisa de ter tempo para escolher as brincadeiras que ela quer, não que é, como se diz a professora Ivone, colocou a brincadeira como trabalho, né? Ela precisa ter tempo de sono, porque às vezes parece que quando a criança está ociosa, ela quer dormir, ela não está fazendo nada. Ela precisa fazer alguma coisa, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai inserir a criança no trabalho. Mas a criança tem o direito a ter o tempo de sono, né? Ela precisa ter o tempo para interagir com os adultos, com outras crianças. Ou seja, essa criança ela precisa ter tempo de viver a sua infância e não apenas sobreviver. O trabalho infantil, ele faz essa infância ela passa por esse período da infância, ela não perde a infância. Ela tem uma infância sem qualidade, ela sobrevive a esse período da infância com traumas, sem direito os direitos que ela tem são tirados dela, né? Então essa criança ela precisa viver por viver e não somente sobreviver, né? E nesse contexto que a gente está falando, o tempo, ele não é um vilão, né? Ele faz parte da vida dessa criança, né? Então, que tempo que essa criança tem? O tempo de brincar, o tempo ocioso, o tempo de estar ali, o tempo de estudar, né? Então, isso faz parte da vida das pessoas, né? Então, eu trago essa questão do tempo para me trazer agora no finalzinho uma fala de uma criança que me marcou muito durante a minha pesquisa e que virou o título da minha dissertação. Porque isso me marcou e me marca até hoje, assim quando eu leio, né? Essa criança é um menino de 8 anos e que ele trabalha em confecção também. E ele fala para mim no meio da entrevista, olha professora, que ele me chamava de professora ou tia às vezes, olha tia, eu queria ter horário para fazer tudo. Isso expressando o desejo dele de ter mais tempo, mas que mais tempo seria esse? Ele queria o tempo de ser criança. Né? Ele queria o tempo de ser criança em tempo integral. Era só isso que ele queria. Porque ele dividia o tempo entre o trabalho, entre os estudos, e se sobrasse tempo, ele iria jogar bola com os amigos, entre outras coisas. E ele falava assim, nossa, como eu queria ser dono do tempo e ter mais tempo na nossa vida, porque aí eu ia poder brincar, fazer um monte de coisa, sair, conversar com os meus amigos. Então isso mostra que essa criança, apesar de estar inserida no trabalho e achar que está ajudando, e se alegrar com algum rendimento para poder ir no shopping comprar um sorvete com o próprio dinheiro, ela quer ter o direito de ser criança em tempo integral, né? Ela quer ter esse direito. Então, o tempo ele não pode podar, né? Isso. E aí, eu trago um poema que eu acho muito, muito, muito interessante para a gente discutir essa questão do tempo e do trabalho infantil, né? Que ele é do Du Nascimento e Carvalho, é um livro de 2015, está na página 413. Depois a gente pode disponibilizar na página do NEPIEC também, tá? Ele diz assim, o título,
Não é ofício de criança matar o tempo. Só adultos matam devagar o tempo enquanto jogam cartas marcadas sobre árvores secas na porta das casas. Então ele traz isso muito forte. Não é ofício de criança matar o tempo. O tempo, a criança tem direito de ser criança em tempo integral e não só em alguns momentos quando lhes é permitido. Então a minha fala ela fecha aqui, professora. Se a senhora quiser contribuir com mais alguma parte. Eu queria dizer, né, que quando a gente está pensando na emancipação, a gente está pensando em sujeitos que se voltam à criação e à criticidade, né? Então, é muito importante uma reflexão conjunta dos vários campos de conhecimento, como é o caso da sociologia, como é o caso da pedagogia, como é o caso da psicologia, né? Que consigam sair das suas caixas para pensar essas multideterminações e, portanto, trazer consequências para políticas públicas, né? Políticas sociais que peguem diferentes dimensões da vida de cada criança, né? E que se nós não lutarmos pelas transformações desse modo de vida que, como você mesmo mostrou, formata as formas de ser, a gente não vai conseguir avançar contra o trabalho infantil, né? Então, eu acho que o trabalho tem que ser com as famílias e todas elas. Famílias de baixa renda, as miseráveis, as de baixa renda, porque hoje nós temos no país famílias sem renda nenhuma. Né? Nós que estávamos lá nos anos 2000 indo contra isso, quer dizer, superando um pouco a miséria do país, nós temos hoje, durante a pandemia, uma miséria total. Você tem visto famílias que não têm comida, não têm casa, né? Se você pode chamar de casa, 4 paredes, um monte de gente, né? Não tem nada na geladeira, convivendo uma convivência intergeracional, muitas pessoas né, de muitas idades diferenciadas, e a criança está no bojo desse movimento, dessa dinâmica. Então a gente precisa tratar de uma maneira muito séria, né? A pesquisa vai contribuir, ela não vai superar o trabalho infantil, as denúncias vão contribuir, mas não vão superar, e a superação vai vir, sim, para uma mudança de quadros políticos, né, e de quadros dentro E a educação pode colaborar, né? Nós estamos falando do campo da educação, a educação infantil e a educação no ensino fundamental e em todas as outras etapas e modalidades pode contribuir para uma nova perspectiva de sociedade, construção de uma nova perspectiva. Não nos deixemos calar e não nos deixemos iludir, não é? A alfabetização, por exemplo, esse movimento de alfabetização que nós estamos vendo, desse atual governo, desse atual ministro da Educação, que detesta a educação, ela vem num campo de retirar a voz de sujeitos, né? De contribuir para que a gente tenha, de novo, sujeitos que não consigam enxergar e criticar aquilo que vivem. E formatar discursos. Então, a gente precisa reagir a essa condição. Né? E eu considero, assim, esse trabalho seu, o trabalho do Jordão, do grupo, dos núcleos, dos 2 núcleos, né? Como sendo muito importantes, e a universidade tem a tarefa de nos apoiar, né? A tarefa de nos apoiar. A gente sofre pouco apoio, de fato, efetivo, financeiro da universidade, porque nós somos do grupo das humanidades, né? Porque as bolsas foram cortadas, e etc. E tal. Então, as nossas investigações, elas trazem à luz a realidade que a gente está vivendo, e a gente precisa muito do apoio de vários continuarmos fazendo essas pesquisas, como da Débora, né, as pesquisas que o Jordão orienta, as que eu oriento, transformar isso em pautas e agendas, novas agendas de transformação dessa condição humana, né, que é a exploração, que é próprio do sistema do capital. O capital se impõe ao humano nesse caso, que é o que a gente vê.
e as crianças ficam sem saída. As crianças elas se colocam como frágeis, né, nesse sentido, porque elas não conseguem vislumbrar outra forma que não essa que se apresentam a ela na sua realidade. Acho que é isso, Débora. Eu acho que você está vendo mais alguma coisa, o Jordão me parece que fez mais algumas colocações, né? Aí, mostrando que esse dilema deve ser, ele leva provoca essa problemática, né? O dilema vida-economia, que a gente não deve dicotomizar assim, né? Economia também é vida, né? Ou a gente vive para a economia, não é verdade, né? Não podemos separar uma coisa da outra. Então temos que mudar também o ministro da economia, viu, gente? Não é só, e a linha da economia do Brasil, não é só mudar o presidente, não é só mudar o nome da pessoa que está lá, mas mudar a linha de quem está, né? Então, Débora, Professor quer abrir mais Jordão. alguma coisa? Eu, por mim, encerro minha palavra aqui e passo para você fazer o encerramento. O professor Jordão ele colocou aqui que foi ótimo compartilhar essa live, né, com a gente. Pediu desculpa por não ter conseguido entrar com voz e vídeo, como a gente havia planejado. Mas a gente agradece muito, professor, da sua participação, as suas contribuições no chat. Isso foi de muito valor para a gente aqui, tá? E isso demonstra como que a gente tem que fazer realmente, né? Essa união entre os diversos campos, né? Então foi um prazer hoje ter essa live unindo o NEPIEC e o Lino Neste, né? Um núcleo da infância da Universidade Federal de Goiás e o núcleo do trabalho da Universidade Federal de Goiás. E que isso vai fazer cada vez mais nossos trabalhos enriquecerem, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade, professora, né? E deixo à disposição também o meu trabalho para quem quiser conhecer. Posso também trazer várias indicações de literatura para, né? E desde já convido vocês para a live de amanhã. E vamos convidar também para as pessoas frequentarem nosso site, www.nepiec.com.br, né? www.nepiec.com.br, para vocês poderem acessar. A gente vai colocar lá a sua dissertação, né? Vamos pedir para o Marcelo, ele já coloca de hoje para amanhã, e essa semana que vem já está lá à disposição para quem quiser conhecer seu trabalho e demais trabalhos do núcleo, do NEPIEC, né? E agradeço muito, Jordão, eu queria mesmo era que você estivesse aparecendo aqui, a sua imagem, mas a gente já vai daqui a pouco migrar para o YouTube e a gente vai conseguir fazer lives com 3, 4 pessoas, vai ser bom também, né? Então tá bom. Um abraço para vocês. Obrigado por ter me escutado. Um beijo, Débora. Um beijo, professora. E dia 12 de junho, todos dizendo não ao trabalho infantil. Certo. E amanhã, nova live. Vai ser assim, muito bom amanhã na live. Nós vamos anunciar as lives da semana que vem. Toda quarta e todo sábado, nós estamos entrando aí com lives novas, muitos convidados. É muito bom trocar com as pessoas. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, professora. Beijo.